Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a professora e hoje nós vamos falar sobre meia. Essa palavra em português que aqui no Brasil nós vamos usar bastante e de formas diversas. Então, vamos ver quais são esses sentidos que a palavra meia tem aqui no Brasil e a gente vai fazer isso aqui nesse formato de mini aula. Então, vou fazer algumas anotações para vocês, explicando e dando exemplos. Vamos lá? Bem, então a gente vai falar sobre meia. Essa palavrinha aqui com múltiplos sentidos que nós usamos de diversas maneiras no português. E tem uma maneira muito específica que nós usamos aqui no Brasil, que às vezes, se você não sabe o que significa isso, você não vai entender completamente nada. Não sei se é assim em outros países, a gente já fala sobre isso e vocês me contam se vocês sabem. Mas vamos lá, meia é uma palavra simples que pode significar coisas diferentes e o que vai nos dizer exatamente o significado dela é o contexto, né? Obviamente, porque se ela tem múltiplos sentidos, eu preciso do contexto para entender qual é o sentido que está sendo usado ali. Então vamos começar com o sentido muito óbvio, que talvez vocês consigam ver semelhança com o espanhol, que é a ideia de metade. Metade. Então, a meia parte de alguma coisa é a metade de alguma coisa, né? Por exemplo, eu posso falar que eu comi hoje meia laranja. Isto é, metade desta laranja, ok? Então, meia é a metade. Eu posso fazer essa relação muito óbvia. A segunda coisa que meia vai significar vem da ideia de meia dúzia. Uma dúzia, uma docena, uma dúzia é igual a 12, certo? Então, por exemplo, uma dúzia de ovos são 12 ovos. Então, meia dúzia, aqui também tem a ideia de metade, significa 6, ok? Então, é isso aqui, né? Meia dúzia. Eu vou dizer então que é 6. E aí, com essa ideia aqui, com essa lógica de uma dúzia é 12, meia dúzia é 6, tem situações em que eu vou usar o 6 como, eu vou falar o 6 não como 6, eu vou falar como meia. E essa é a situação que eu contei para vocês, que é muito específica do Brasil, eu acho. Se você mora em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, me contem se vocês encontram com esse sentido aí também. Mas aqui no Brasil isso é muito comum, que é falar o número 6 como meia. Mas em qualquer contexto, não. Então eu não vou contar 1, 2, 3, 4, 5, meia, 7. Não. Não é na contagem que isso acontece. É uma coisa específica para números de telefone, olha que loucura, e números de documento. Então, por exemplo, imagina que eu vou colocar um número de telefone falso aqui, tá? Não é o número de ninguém, não é o meu. Então, talvez ele exista, mas vocês entendam aqui que eu não conheço esse número. É para mim um número falso. Então, vamos ver, por exemplo, o número, vou colocar aqui um número aleatório. Os números de celular no Brasil sempre começam com 9, tá? Então, vamos pensar, por exemplo, esse número aqui. Então, um número de celular sempre começa com 9 e ele vai ter 8 dígitos, 8 números além desse 9. Geralmente, nós lemos um número de telefone aqui no Brasil assim: 9, tananã, 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 tananã. Então, a gente fala o 9 e depois lê de 4 em 4. Isso acontece porque essa ideia do número 9, ela é nova, vai, tem alguns anos já,
Mas antigamente os números tinham 8 dígitos, eram compostos por 8 números. Então a pessoa memorizou aquele número de, de numa certa sequência, né, numa certa lógica, num ritmo de pronúncia. E aí depois, agora não, agora você tem que pôr um 9. Então, isso deixou todo mundo meio confuso. Então, por isso que é muito comum a gente falar 9, por exemplo, aqui, 9, eu vou falar como 6, tá? 9, 5, 7, 4, 6, 2, 8, 3, 6. Geralmente é desse jeito que nós lemos um número de telefone. Então, 9 e depois os pares. Agora, eu coloquei esse número aqui justamente para exemplificar para vocês que quando nós temos um número 6, num número de telefone ou de documento, quase sempre nós falamos meia, não falamos 6. Então, na verdade, se esse fosse o meu número de telefone, eu falaria assim: 957462836. 57462836. Eu não falo 6, eu falo meia. E esse meia vem de onde? Daqui. Meia dúzia é 6. Então, isso pode parecer meio louco, né? Quando você pergunta o número de telefone para alguém e a pessoa fala 5746 e você fica, hã? Meia? O que é isso? Isso é um número? Sim, isso é o número 6. Então, atenção, agora vocês já sabem, quando vocês escutarem alguém falando isso num número de telefone, vocês sabem que é o número 6, ok? Como eu falei, acontece muito em números de telefone e números de documento, certo? Agora, significa que eu nunca vou falar 6? Não, você pode falar meia, pode falar 6, como você preferir. Pode misturar os dois, né? Eu posso dizer 57462836. Enfim, tem muitas maneiras aqui de combinação, mas é muito usado nesse caso de número de telefone, tá? Então, ó, meia pode ser metade, mas também pode ser o número 6 em números de telefone e documentos. Meia também pode ser a hora, né? Quando eu falo meia hora, mas aqui a ideia é mais ou menos a mesma. Eu estou falando metade de uma hora, né? Metade de uma hora. Ou seja, 30 minutos. Então, uma hora como esta aqui, por exemplo. Opa, não, vou pôr 13, não, vou colocar 10, vai. Uma hora como essa aqui, por exemplo, eu vou dizer 10h30, não 10h30. Posso dizer 10h30? Pode. Todo mundo vai entender? Vai. Algum brasileiro vai falar 10h30? Não. A maioria dos brasileiros vai falar essa hora como 10h30, 9h30, 8h30, meio-dia e meia. Então, não significa que a gente nunca fale 30, mas é muito incomum. Aí vai entrando aquela ideia de ser fluente no idioma, de falar da maneira mais parecida como os nativos falam. Por isso que eu trago isso aqui para vocês, ok? Então, meia também pode ser a metade de uma hora, ou seja, 30 minutos. E por que eu mudei? Eu não coloquei, eu tirei o 13 e coloquei 10. Porque também vai ser muito incomum a gente falar 13h30. A gente sabe que o 13 vai ser uma hora, né? Uma hora da tarde. Então, a gente vai falar 1h30, ok? Bom, e para terminar, mais um sentido de meia. Esse aqui também vai ser meio básico, né? Meia é o singular de meias. Aquilo que a gente coloca no pé, a gente veste no pé. Deixa eu procurar uma imagem para vocês, espera aí. Então, coloquei aqui para vocês verem, né? Meias é isto aqui que nós vestimos no pé para colocar o sapato, para esquentar os pés. Então, meia também é um singular, né? Uma meia. A gente fala um pé de meia. É o singular de meias, que nós quase sempre falamos no plural, porque sempre, né? Ou quase sempre são duas. Mas você pode usar no singular, né? Dependendo do contexto.
então meia também é isto aqui, tá? Então, vamos revisar aqui. Meia é metade, meia laranja. Meia é número 6, quando eu estou falando de números de telefone ou números de documentos. Meia é 30 minutos e meia é um pé de meia, né? Talvez o mais óbvio, né? Não sei. Me contem aí qual é o mais óbvio para vocês e me contem o que vocês acharam desse costume dos brasileiros de usarem meia no lugar de 6 quando querem falar os números. Inclusive, sobre trocar o número, né, e falar número 6, a gente tem um ditado. Essas frases prontas que nós usamos, né? A gente tem um ditado que é assim: trocar 6 por meia dúzia. Sabe quando você está numa situação assim que a pessoa. Por exemplo, vamos pensar numa situação assim. Eu falo para você, vamos viajar. E aí você fala, claro, vamos de avião, vamos de ônibus. Eu falo, vamos de carro, porque eu quero ir por terra. Aí você fala, mas esse carro, ele é muito pequeno, né? Vamos nesse outro carro aqui. E aí você me mostra um carro quase igual ao carro que eu te falei. Ele também é pequeno. Eu falo, nossa, mas isso aqui é trocar 6 por meia dúzia. Quer dizer, é a mesma coisa. Nós estamos trocando coisas praticamente iguais. Então a gente tem esse ditado, trocar 6 por meia dúzia. E a gente faz isso no número de telefone, né? Troca 6 por meia dúzia, é a mesma coisa, não faz diferença como você fala. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendido alguma coisa e compartilhem esse vídeo com quem vocês sabem que está aprendendo português e talvez possa ser de ajuda para essa pessoa também, né? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.